Que bom, que bom, que bom estar com você hoje. Meu Deus, vamos na coisa que é mais importante no mundo. E vamos ter uma série, espero para toda a vida. Amor, amor, amor. Jesus falou, amarás a Deus com todo o seu coração, com todo o seu coração, com tudo que tem, todo o seu ser, e o seu próximo como a ti mesmo. A doutora Núbia vai analisar amor para nós, ela vai explicar o que é, mas o que é mais importante, como viver o amor, com muitos exemplos maravilhosos. Doutora Núbia é uma pessoa que primeiro pratica amor. Este é o mais importante. Ela sabe o que é amor. E também, cientificamente, é uma socióloga, basicamente uma advogada, uma professora para outras pessoas e perita na arte de relaxamento. E agora, com todas estas ideias, com todo este ambiente, doutora Núbia vai falar sobre amor. Doutora Núbia. Bom dia, bom dia. Nós vamos fazer uma série de programas sobre o amor. E talvez começando com uma afirmação de São João, que Deus é amor. São sinônimos. Às vezes as pessoas têm medo de Deus, não é? Mas se Ele é o amor em pessoa, personificado, nós podemos ficar tranquilos, né? Eu me lembro de uma vez que havia uma conferência e que o conferencista deu uma sugestão às pessoas. Fechem os olhos, começou com relaxamento, e disse assim, imagine que você está se confessando com Deus e você vai se acusando de seus pecados. E Deus vai respondendo a cada acusação sua, e eu te amo. Olha que bonito. A cada acusação que você faz a si mesma, Deus vai acrescentando, e eu te amo. Para Ele não importa como nós somos e o que nós somos, pecadores ou santos. Aliás, eu costumo dizer que todos nós somos pecadores, uns mais e outros menos, mas todos somos. O grau é que varia, de 0 talvez a 100, não é? Então, e Deus nos ama, independente se nós somos pecadores ou não. E o que também é interessante é que, biblicamente, a gente lê, ouve que e Deus nos amou primeiro. Não somos nós que amamos a Deus. Deus que usa como Deus nos amou primeiro. Certo. Ele nos amou antes nós. E de São João, claro. Antes de nós aprendermos a amá-lo, né? E aí uma história da águia que é tão bonita, não é? A história da águia dourada. Havia uma águia que vivia voando no mais alto dos céus. E um dia ela estava na montanha e colocou um ovo. Colocou um ovo. E havia um índio guerreiro que estava subindo a montanha e encontrou lá no alto aquele ovo de águia. Mas ele não sabia se era de águia, de que era. Ele pegou o ovo e trouxe e colocou num galinheiro. E aquele ovo chocou e nasceu, claro, a águiazinha. Mas como ela estava no galinheiro, no meio dos franguinhos, das franguinhas, no meio das galinhas e dos galos, ela pensou que também fosse uma galinha. E ela cresceu como uma galinha. Ela ciscava como a galinha cisca, ela, vamos dizer, piava como pia uma galinha, ela comia o que as galinhas comiam, e assim levou a sua vida como galinha. E um dia ela estava no galinheiro e olhou para o céu, viu uma águia tão maravilhosa, tão alto, voando, com tanta majestade, e ela ficou, puxa, eu gostaria de ser uma águia. Ficou pensando assim.
e alguém chegou, as outras galinhas também achavam que era diferente, mas não notaram, não sabiam que era uma águia. E alguém a despertou e falou, você é uma águia. E ela abriu os olhos e passou a voar e a viver como uma águia. Parece que assim é a nossa história também. Nós achamos que somos galinhas, mas Deus nos criou águias para voar. E o único limite que nós temos é a nossa imaginação. Ou não, o limite que nós não temos. Se a gente acha que é galinha, é porque vive como galinha. Nós somos criados por Deus como águias. E parece que Deus, parece não, diz o Evangelho, que Deus olha além das aparências. Então o Evangelho conta algumas passagens, fala de algumas passagens, em que Jesus viu algumas pessoas além da sua aparência. Ele viu na pecadora Maria Madalena uma santa. Ele viu em São Pedro, que era um pescador, o fundador da igreja, e o chamou, você quer dizer rocha, Pedro quer dizer pedra, rocha. E assim, ele olhou cada um dos seus apóstolos, seus discípulos, e ele continuou olhando as pessoas de uma forma muito melhor do que realmente nós somos, né? E daí que, padre, agora o senhor faz seus comentários, não é? Gosto muito da ideia que a senhora falou, que Deus tente nos conhecer como nós somos. Mas eu, da minha parte, eu quero conhecer Deus como Ele é. Não quero ver o que Deus faz. Quero ver Deus como Ele é. E tenho uma maneira com os jovens. Diariamente, quando rezo com os jovens e quando lembro, eu falo, vamos pôr nosso coração no coração de Maria. E com nossos corações de amor dentro de Maria, nós juntamos em nossos corações, nós vamos pôr nosso coração no Sagrado Coração de Jesus, no Sagrado Coração de Jesus. E depois disto, na força do Divino Espírito, que é o dom de amor de Deus, vamos pôr nossos corações dentro de Deus e tentamos ver como Deus é. Tentamos ver como Deus é e refletimos no amor que Deus tem para nós. Então, doutora, eu gostei tanto da ideia que você falou que Deus queria, não queria, Ele soube o que é Maria Magdalena, que Deus nos amou primeiro, Ele vê o que nós somos com nossos vários graus de defeitos, se quiser, não gosto da palavra pecado, nossos defeitos, nossas imperfeições, mas também vamos conhecer o coração de Jesus, que é amor. E você vai explanando amor. Você vai falar que, não posso explanar amor, mas pode falar. Há uma história de um padre americano, padre Flanagan, que ele criou a Cidade dos Meninos. E conta a história que na instituição desse padre Flanagan, ele recebeu um menino de aproximadamente 8 anos. Esse menino havia matado o pai e a mãe. E quando ele chegou nessa instituição, o padre Flanagan o olhou com tanta ternura, com os olhos de tanto amor, deu tanta atenção para ele, deu tanta bondade, que marcou a história dessa criança. E anos mais tarde ele escreveu falando sobre isso, como ele mudou de vida pelo olhar do padre Flanagan, olhar de amor. É esse olhar que Deus tem para cada um de nós, para cada um de nós. E pode falar. Pode falar. Eu tenho em casa, muitos anos,
um coração, mas o coração sorrindo. Gosto tanto desta imagem, deixo esta imagem ficar na porta da minha casa, porque Deus é amor e posso imaginar que Deus sempre está sorrindo para nós com muito amor. Tem uma expressão sobre Núbia, por exemplo. Deus sorriu o dia que você nasceu. Deus sorriu o dia em que você nasceu. E nós mostramos nosso amor sorrindo, ficando alegre e acondicionando outras pessoas para ficarem felizes no coração de Jesus e Maria. Vamos ver mais sobre isto pouco depois. Estamos no segundo bloco do nosso programa Relaxe Feliz e é a hora do nosso relaxamento. Nós vamos fazer um pequeno exercício que vocês já conhecem, de sensações corporais, e esse exercício nos ajuda a nos conhecer melhor. Mas antes disso eu quero falar, algumas pessoas perguntam, ou muitas pessoas perguntam, sobre o nosso livro de relaxamento, de Padre Odeu, e é das edições Loyola, está na 46ª edição, e é um livro que é um tipo de um manual para ajudar, a ensinar e ajudar a relaxar. Então, se você tiver interesse, pode ligar para as edições Loyola. Não é? E temos 2 CDs sobre o relaxamento, que são das Paulinas. Você pode encontrar nas Paulinas, da editora das edições Paulinas. Vamos agora, então, relaxar e convido que você fique numa posição confortável e, ao mesmo tempo, procure ficar imóvel, são poucos minutos, que a imobilidade ajuda a você ficar mais relaxado. Se você começa a se mexer, ficar inquieta, já atrasa um pouquinho o seu relaxamento, ou talvez atrase muito, não é? Na medida do possível. Claro que se precisar mexer, mexa-se. Então, pés apoiados no chão, olhos fechados, e sinta-se e coloque-se melhor numa posição bem confortável. Mantendo os olhos fechados até o final, respire profundamente e, ao soltar o ar, relaxe. Respire outra vez profundamente, ao soltar o ar, relaxe mais. E respire mais uma vez profundamente, ao soltar o ar, relaxe mais ainda. E devagar. Vá se desligando de ruídos e vozes exteriores e preste atenção somente à minha voz. O exercício de sensações corporais consiste em sentir o corpo. Muitas vezes a pessoa passa a sua vida sem sentir uma determinada parte do corpo. Preste atenção que nós vamos usar a palavra sentir e não pensar. Sinta o couro cabeludo. Preste atenção no couro cabeludo. Nas vibrações, nas sensações, e coloque o couro cabeludo num estado de relaxamento bem profundo. Sinta a testa. Desfaça-se mentalmente das rugas da testa. Imagine a lisinha. Sinta a pulsação da testa, do sangue circulando aí pela testa. Sinta as bochechas e torne-as suaves
e note como isso traz uma sensação de paz e de calma interior. Sinta os olhos, as pálpebras. Estudos dizem que quem consegue relaxar as pálpebras não consegue ter preocupações. Que bonito, não é? Relaxa as pálpebras. Imagine-as suaves. E deixe que essa sensação das pálpebras desça até os pés como se fosse uma água, uma aguinha gostosa e fresca. A sensação que desce até as pontas dos pés. Imagine os lábios. Sinta os lábios. Pode passar a língua sobre os lábios para senti-los melhor. Existem partes do corpo que nós nunca sentimos por não prestar atenção a elas. Esse prestar atenção, esse sentir, leva ao relaxamento, à interiorização, à paz e à calma. Agora vamos meditar um pouco sobre o amor. Imagine diante de você uma pessoa que você ama muito. Diga-lhe mentalmente quanto você a ama. Faça sentir o seu amor. E agora substitua essa pessoa por uma outra que você não tem simpatia, que você não gosta. E aí, lembre-se do que Jesus falou, que é para amar os amigos e os inimigos. Embora você não tenha muita facilidade para isso, diga a essa pessoa que você a ama. E diga que você a ama e pense como eu amo aquela pessoa que eu tanto gosto. É uma maneira de você mostrar que está perdoando. Obedecendo a Jesus, amar a todos, amigos e inimigos, e rezar por aqueles que nos perseguem. Se alguém não gosta de você ou implica com você, reze por ela. Pode ser essa mesma pessoa. E é importante lembrar que ninguém é mal porque quer ser mal. A pessoa não quer ser má, ela é infeliz. A pessoa má é infeliz. E ela projeta na outra pessoa a sua infelicidade. Entenda assim. E você pode fazer considerações. O que será que essa pessoa passou na vida que é tão infeliz? O que aconteceu com ela? E ao invés de você ter raiva, tenha pena dela. É uma maneira de você trabalhar a sua raiva. Eu não tenho raiva, eu tenho pena. Ninguém é mal porque quer ser mal. A pessoa é má porque ela é infeliz e está projetando em você a sua infelicidade. O amor deve ser comparado ao perfume da rosa. A fragrância da rosa vai para todos, feios e bonitos, pobres ou ricos, grandes ou pequenos. Assim também a lâmpada, a luz que você acende, é para todos.
a sombra que vem das árvores. A sombra não escolhe. Vou sombrear esse e não aquele. Assim tem que ser, deve ser o amor. E é uma lição a ser aprendida e praticada. Quem sabe não aprendemos que devemos amar a todos, ou talvez nem saibamos como. Eu vou pedir que você faça essa oração, pedindo a Maria que o ajude a amar a todos indistintamente. E Maria, que contemplava todas as coisas em seu coração, seja nossa mestra na arte da oração. Pode abrir os olhos e vou pedir ao Padre para continuar. E Maria era uma judia. E, voltando para o judaísmo, temos Moisés. Você já pensou, sempre vemos esta foto com Moisés com pedras nas mãos. Você já pensou que Moisés, com um martelo, fez estas letras nas pedras? Não, acho que é uma coisa imaginária. Porém, o ponto que quero destacar é o seguinte: o Torá, 5 livros principais no começo da Bíblia, se chama Torá, quer dizer, são as ideias que Moisés e os seus chamados secretários, Araão e os filhos deles, escreveram. Mas foram leis. No segundo livro, quer dizer, terceiro livro, em Levíticos, fala que tem que amar o seu irmão. No quinto livro, fala, tem que amar Deus. E Jesus falou, amará Deus. Mas a diferença é, Moisés pregava lei. Jesus pregava amor. E nós queremos saber, nesta série, o que é amor. Reze por nós sempre e saiba que nós rezamos para você.